Se você já amou desenhar, mas sente muita culpa toda vez que tenta desenhar, esse vídeo é pra você. Eu acredito que ninguém para de amar desenhar do nada. A gente só aprende a odiar o processo. Hoje eu não quero te ensinar a desenhar melhor. Eu quero te mostrar como parar de se machucar com essa relação. E eu acredito que se talvez você voltar a amar de novo desenhar, seu desenho vai melhorar. Mas para isso a gente tem que falar um pouco sobre um erro que quase todo artista comete. E sem perceber. Enquanto a gente fala sobre isso, eu vou desenhar aqui o que vier na minha cabeça. Eu acredito que o amor não some quando a gente desenha mal. Ele some quando a gente começa a se comparar e a criar expectativa. Como se o desenho tivesse virado performance. Quando desenhar fala sobre um processo de julgamento, no qual a gente tem que provar algo pra alguém, as coisas acabam se tornando um pouco mais difíceis de lidar. É como se a cada traço que a gente fizesse, existisse um grande perigo. Algo como se a gente cometesse qualquer erro, a nossa reputação vai estar em jogo. Mas eu acho que o problema é que isso não começa em você. Começa no momento que desenhar para de se tornar algo só seu. E eu digo isso porque existem vários momentos na nossa vida que desenho acaba se tornando algo carregado de uma expectativa. Eu imagino quase uma expectativa coletiva, de que desenhar não dá dinheiro, desenhar não é algo importante. É como eu já ouvi uma vez. Quando eu tava decidindo que curso eu ia fazer na faculdade, eu tava entre design gráfico e arquitetura. E num momento muito fragilizado da minha vida, uma pessoa me perguntou. Numa conversa onde eu tava falando que eu gostava muito de arte e eu queria viver disso. Ela falou: "Você quer ganhar dinheiro?" Eu falei: "Quero." Então ela me deu o pior conselho que eu já recebi: faça arquitetura. Eu não acredito que essa pessoa tava com uma intenção ruim. Eu imagino que talvez até ela fosse um próprio artista frustrado, que não entendeu que a arte podia dar certo. Eu tô contando essa história porque, apesar de arte não necessariamente ter que ser uma profissão pra todo mundo, isso mostra muito da narrativa e tem no imaginário da mente das pessoas. A arte não é valorizada. O que é esquisito, porque todo mundo para pra consumir arte no tempo livre. E pra mim é estranho pensar que algo que é tão consumido e é tão importante na vida das pessoas só deixou de ter valor. Mas acho que isso entra um pouco na ideia de que valor tem que necessariamente ser monetário. Porque pra grande maioria das pessoas que até estão me assistindo, provavelmente, arte não vai ser uma profissão. A gente só quer desenhar porque a gente gosta. E mesmo assim a gente se cobra como se a gente tivesse que ter a performance de um artista profissional. Que produz muito bem, que tem a técnica impecável, que não erra nenhum traço. Como se isso existisse. E essas comparações e comentários que acabam afastando a gente do que a gente realmente queria, que era só desenhar. Desenhar deixa de ser um encontro consigo mesmo, uma experiência, uma coisa que a gente gosta, sabe? Uma coisa confortável de se fazer. E vira expectativa. E quando isso acontece, a gente acaba tentando resolver do jeito errado. Pelo menos na minha opinião. Que é estudando mais e se cobrando mais e fazendo tudo que a gente pode pra melhorar. E claro, a técnica melhora o desenho, mas ele não melhora a nossa relação com o desenho. É como se estudar acabasse virando uma punição, porque você ainda não tá naquele lugar perfeito de um artista que sabe tudo e que tem, sei lá,
todos os fundamentos completamente estudados. Então, se eu não tenho todos os fundamentos completamente estudados, eu não sou permitido desenhar, sei lá, o meu personagem original da maneira que eu consigo. E eu acho que a internet acaba tendo um papel muito importante nisso. Porque as pessoas julgam muito. E a gente não tá preparado como artista pra lidar com opiniões tão difíceis de escutar quando a gente tá começando. E esse exercício que vira obrigação acaba fazendo com que a gente fique muito ansioso com o processo. E a partir dessa ansiedade, a gente começa a perder o encanto. Então, se o problema não é a técnica, como a gente faz o amor voltar a existir? Talvez uma maneira seja se soltar um pouco da expectativa de que a gente precisa criar da maneira mais bela possível ou produtiva. A gente tem que entender que a gente escolheu desenhar por um motivo. E a gente escolhe essa forma de arte porque a gente gosta dela. A gente tem que começar a ser um pouco mais gentil consigo mesmo. E eu sei que isso é difícil. Conversando com algumas pessoas aqui dos comentários, eu percebi o quanto isso é uma dificuldade para a maioria das pessoas. Às vezes a gente tinha que desenhar só com o objetivo de se divertir. Riscar o papel de uma maneira satisfatória e encontrar esse espaço seguro que a gente perdeu ao longo do tempo. E mesmo assim, se a expectativa continuar alta, talvez o amor não seja o suficiente para sustentar a vontade de desenhar. Então acho que a gente acaba podendo partir para algumas ideias um pouco mais práticas. Elaborar sessões curtas de desenho, de 5, 10, 20 minutos. Ou, por exemplo, ter um sketchbook baratinho, sabe? Que a gente não vai ter medo de usar. E nesse sketchbook baratinho, a gente faz, sei lá, desenhos de coisas do nosso cotidiano. Coisas que a gente tá vendo, lugares que a gente tá indo. E talvez estabelecer essas mini metas de, sei lá, eu quero desenhar 5 minutos todo dia. 5 minutos todo dia vai fazer com que você pegue o gosto por isso de novo e perceba que você tá seguro pra criar. Apesar do que as pessoas te contaram. Talvez apesar do que a expectativa que as outras pessoas colocaram em você fez você acreditar. E a gente tem que ter um espaço onde criar não dói. Eu acho que o amor por desenhar não volta a partir de atos grandiosos. Ele volta a partir do cotidiano. E eu acho que o último inimigo que você tem que enfrentar depois de conseguir criar e fazer de desenhar um hábito é você mesmo. E o jeito pelo qual você olha a sua criação. Você vai ter que se olhar de frente e perceber que você tem a escolha de fazer as coisas com gentileza. Que tá tudo bem errar. Errar faz parte do processo. E você gosta de desenhar, então você tem que se apaixonar por esse processo. E quando eu entendi que eu podia fazer as coisas mesmo com medo, por exemplo, esse vídeo, foi quando eu notei que desenhar parou de doer. E a ideia de se afastar da arte começou a se tornar algo mais insuportável do que a ideia de que eu tava com medo de fazer isso. Eu já perdi muito tempo da minha vida me afastando das coisas que eu gosto. E eu acredito que eu não posso fazer mais isso. E eu gostaria que mais pessoas chegassem a essa conclusão o quanto antes. Você é livre pra tomar a escolha de desenhar.
E eu acho que eu não melhorei minha relação com a arte quando eu fiquei melhor em técnica. Eu melhorei na arte quando eu parei de me tratar mal. E isso mudou completamente o jeito que eu segui as coisas. E amar desenho nunca foi sobre uma performance ou uma expectativa externa. Ele veio praticamente de forma inata pra gente. A gente nasce gostando de desenhar. O desenho não rejeitou você. Você só não soube fazer ele caber na sua vida de uma maneira gentil. Se você conseguir encontrar um jeito de tratar a tua arte e você mesmo com gentileza, seja fazendo qualquer uma dessas dicas que eu comentei de sessões menores, fazer coisas com menos expectativa, eu acho que você vai encontrar um jeito de amar desenhar de novo. Se você tá gostando de acompanhar o canal e ver o progresso desses vídeos, você pode acessar o nosso Ko-Fi. Lá você pode dar o suporte pro canal que você quiser. Seja pegar um brinde de graça, ou até mesmo comprar algum mimo. E essa aqui ficou a arte de hoje. Ela vai estar no Ko-Fi, e se você quiser dar o suporte é só ir lá. Muito obrigado e até mais.